Sabe o que é a ideia perfeita? É aquela que é executada. Crie um plano, siga o plano, não se distraia. A tua maior concorrência é a inércia. Tá começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, podcast que vai ajudar você, dono ou dona de uma pequena ou média empresa, a acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. O meu nome é Rogério Valentim. O meu nome é Vinícius Gambetta. E eu sou Marcelo Germano. Pô, que legal, meu. Mó barato fazer essa abertura. Eu amo essa abertura. Voltou a abertura, né? A gente tinha tirado a abertura, agora a gente voltou. Eu tava assim, será que ele vai perguntar pra mim? Será que ele vai perguntar pro Marcelo? Pra você. Bom, vamos lá, cara. Vamos falar. Hoje a gente tá aqui com o Vinícius Gambetta, cara. Um super convidado. O time encontrou esse cara aqui, uma fera. Vai trazer um monte de coisa legal aqui pra gente. Nós vamos falar de planejamento de marketing, certo? Exato. A gente vai falar do planejamento de marketing perfeito, né, Rô? Perfeito, é. Acho que Tem um perfeito, não é qualquer um, não. Ó, o Vinícius, ele é um entusiasta da publicidade, né? E já empreende desde cedo. Ele lidera a agência de bolso e Aquela Caixa. Nós vamos contar aqui, eu vou deixar o Vinícius falar o que é. Mas são as duas empresas que você mesmo fundou, certo? Exatamente. Então, no conteúdo diário, ele aborda marketing e criatividade nos negócios. Não sei o ano aqui, mas você foi eleito um dos 20 influenciadores de marketing pelo IBEST, né? No ano passado. No ano passado, em 2023. Isso. E um dos top 100 profissionais que mais contribuíram para o mercado de marketing no Brasil, segundo a Clueless. Exatamente. Muito bom. Então, nesse episódio aqui, vamos falar de ficou no tração. ranking para entrar entre os top 20. Até a última data a gente estava ali nos top 20. E aí, quando vai fazer a apuração tem os eleitos dos jurados, né? Aí a gente saiu dos top 20. No jurado. E começou de volta a votação aí. Ó. Já começou? Acho que a gente tem que fazer a nossa comecem campanha, a fazer produção. o lobby ali pra galera votar. Aí, comandante, você que gosta do nosso conteúdo, daqui a pouco a gente vai saber como funciona isso daqui. Começa a votar na gente pra gente Por estar entre os favor. top 20 do IBEST. IBEST é um reconhecimento para profissionais de algumas áreas e hoje é um dos maiores reconhecimentos, principalmente marketing, influenciadores, negócios, enfim. Site. Vários Categorias, né? categorias diferentes. E o Gambetta, ele foi aqui eleito entre a categoria de marketing. De influenciadores de marketing. Então tem bastante conteúdo pra gente tirar daqui, né? E nesse episódio aqui a gente vai falar de tração em marketing e como construir um planejamento. Eu tinha colocado eficiente, mas a promessa aqui, meu fã, foi perfeita. Comandante, para você que tá ouvindo nós aqui, você vai aprender a fazer um planejamento perfeito. Ele prometeu para mim aqui, vai entregar. Certo, Vini? Vamos tentar, né? Vamos baixar a expectativa. Mas sabe o que eu acho, né? Sobre a palavra perfeito, né? Primeiro a gente tem que entender o que é a palavra perfeito, né? E a gente tem que entender a excelência. Como a gente chega na excelência, né? Às vezes a perfeição, ela vai acontecendo na jornada. Que você vai tentar fazer perfeito pela primeira vez, você vai demorar para fazer, né? Não sei o quanto é bom você demorar para fazer. Pelo menos é isso que eu tenho como ideia. E também olha que coisa interessante, Gambetta. Alguns livros relatam isso, né? Então, se você for ler o livro, por exemplo, do Michael Gladwell, do Outlier, ele fala que a gente fica muito bom em alguma coisa depois de 10 mil horas fazendo aquela coisa. No livro Garra, ele conta algum exemplo lá do vaso perfeito. Então, separaram dois grupos, um grupo ia fazer um vaso só, e a ideia era que tinha que fazer o vaso perfeito. E o outro grupo ia fazer diversos vasos, e eles não tinham, o objetivo deles era, quanto mais vasos eles fizerem, melhor. Depois do tempo do teste, né, o vaso do grupo que estava concentrado em fazer o vaso perfeito não era um vaso perfeito, e do grupo que fez diversos vasos, eles conseguiram sair com um vaso considerado perfeito. E aí, qual que é a teoria por detrás disso? Pô, se você vai gastar muito tempo procurando o vaso perfeito, em vez de ir na prática fazendo diversos vasos, se na prática fazendo diversos vasos, você consegue ter um vaso melhor. No livro Código do Talento, o autor dele morreu recentemente, o Daniel Kahneman. Ele foi prêmio Nobel. Ele também ele fala que o Código do Talento é... Enfim, não vou entrar muito no assunto técnico, mas ele fala que é quando você concentra muito esforço numa coisa num curto espaço de tempo, ou uma intensidade alta,
numa atividade, vai desenvolver no cérebro uma substância chamada lá mielina, e aí a mielina é onde está o código do talento, mas ela é criada depois de muita intensidade fazendo alguma coisa. Então daria uma boa discussão filosófica. Total. Né? E digo Sobre mais, isso. antes da gente começar aqui, a gente estava conversando sobre startups e tal, né? E uma coisa que a gente escuta muito no ambiente de startups é, sei lá, às vezes o pessoal fica com medo de ir em algum evento e, nossa, eu vou compartilhar a minha ideia e daí outra pessoa vai roubar a minha ideia e não sei o quê. E uma coisa que eu escutei de muitos mentores, assim, todo mundo falava, sabe o que é ideia boa? Sabe o que é ideia perfeita? É aquela que é executada. Ah, nossa, mas eu tenho uma ideia sensacional, eu tenho a melhor ideia do mundo. Cara, se você não executou, ela não vale absolutamente nada. Então, dá pra gente dizer que, em busca dessa perfeição, a gente pode usar o perfeito muito como um clickbait aqui, mas a ideia do perfeito é que ele tem que ser feito antes de ser perfeito, acima de qualquer coisa. Dá um exemplo. Só o fato de vocês terem, né? Eu vim aqui, o escritório de vocês maravilhoso, inclusive tem uma TV ali fora que tem a meta de vocês do mês, né? Cara, a grande maioria dos negócios não tem um objetivo, não tem uma meta. Se você não tem uma meta, você nem sabe para onde você vai chegar. Se quem tá escutando a gente agora, parar agora e falar, opa, deixa eu definir qual que é a minha meta, qual que é o meu objetivo do mês, qual que é o meu objetivo do ano e quais são os números que eu vou chegar lá. Você já saiu na frente de mais da metade das empresas, sabe? Então, o lance do planejamento perfeito é, eu defino o meu objetivo, defino a minha meta, e eu vou adicionando pequenos pedacinhos de informação ali para facilitar esse meu trajeto até alcançar essa meta, até alcançar esse objetivo. E quanto mais informação eu coloco ali, mais próximo do perfeito ele vai ser. Nunca vai ser perfeito. A gente está sempre em busca do planejamento perfeito, a gente sempre vai adaptando ele. É mais ou menos, eu sempre gosto de fazer essa analogia, como uma viagem. Você vai fazer uma viagem agora. Qual que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai fazer uma viagem? Definir o destino. Opa, então eu tenho que definir onde eu vou chegar, tenho que definir meu objetivo. A partir daí, cada pedaço de informação que eu adiciono nesse meu roteiro de viagem vai deixar essa viagem mais eficiente. Então, eu vim aqui eu sou de Joinville, vim para Florianópolis gravar com vocês, então eu posso pesquisar, quantos pedágios tem no caminho? Já consigo saber quanto que eu vou gastar de dinheiro. Será que eu vou parar em algum restaurante? Já vejo qual que é o melhor restaurante para eu parar. Se eu fosse fazer uma viagem mais longa, onde que eu vou parar para dormir? Quais são os estados que eu vou passar onde eu consigo abastecer mais barato porque o ICMS da gasolina é mais barato? Eu começo a adicionar esses pedacinhos de informação, sei lá, eu vou olhar a previsão do tempo para ver o destino, para eu saber como que eu vou arrumar minha mala. Cada pedaço de informação que eu coloco vai tornar essa viagem mais eficiente. E a ideia da gente construir um planejamento é a mesma coisa. Eu defino onde eu quero chegar e cada pedaço de informação que eu vou colocando ali vai deixar mais eficiente. Eu posso trabalhar com pouca informação, mas já é melhor do que nada. E eu posso trabalhar com muitas informações. E aí eu ser extremamente eficiente, muito mais próximo do que seria a perfeição. Pô, legal, gostei dessa abordagem, né? É uma abordagem legal, né? Você vai colocando um pedacinho a mais de informação e a cada pedaço de informação é um passo a mais que você dá para chegar lá. Olha que legal. Bom, aqui tem várias coisas no que você falou que é uma coisa interessante, né? Então, a gente fala assim... eu me lembro que em 2013, quando o Érico Rocha trouxe o Fórmula de Lançamento, ele falava assim, feito é melhor do que perfeito. Uhum. E qual que é o problema dessas frases para uma pessoa que pega ela sem entender o porquê que essa frase foi feita, né? Feito é melhor que perfeito é porque tem um lance, inclusive no mundo das startups, fala assim, se você não tiver vergonha do teu primeiro protótipo, é porque você demorou para fazer. Então, ele está falando de agilidade, de você ir para campo rápido, de você jogar rápido. Só que as pessoas pegam a frase e falam, feito é melhor do que perfeito, aí faz mal feito. Ele não falou mal feito. Confunde com fazer de qualquer jeito. Né? Confunde com fazer de qualquer jeito. Não, tá falando assim, cara, você tem uma ideia... Executa ela rápido e você vai melhorando o caminho. Não tenta ter a ideia perfeita ou o produto perfeito. Executa rápido, faz um produto no mínimo viável. Muito isso no conceito das startups. Então, às vezes, o brasileiro ele vai entender as coisas de uma maneira. Feito é melhor que perfeito, então eu faço de qualquer jeito. Não é fazer de qualquer jeito é melhor do que perfeito. É feito, não demora para fazer, começa rápido. Então, isso é uma coisa. Aí, do que ele falou, a gente gravou aqui com Wesley Delanogari, psicólogo, né? E foi incrível. E ele fala que excelência é trivial. E aí o que ele fala que a excelência é trivial? Você vai fazer várias coisas que são triviais,
Coisa simples do dia a dia. Então, poxa, eu acordo e não fico procrastinando. Eu acordo, levanto, né? Eu acordo, levanto e já pego o sol para poder regular meu ciclo circadiano. Aí eu vou lá e faço exercício. Eu tomo água todo dia. Eu procuro deixar as coisas que eu vou usar próximo. Eu dificulto as coisas difíceis, facilito as coisas fáceis. Pô, eu quero me livrar do hábito de ficar no celular. Então, deixa o celular longe, né? Por exemplo, eu tô aqui, meu celular não está aqui na sala, ele está lá. Para ele não vai me distrair. Então, são pequenas coisas que são triviais que vai causar excelência. E nisso que você falou é isso, é pequenas coisas que é triviais. Poxa, trivial, eu tenho que ter um objetivo, eu tenho que ter uma meta. Beleza, qual que é o caminho? Será que é melhor? Bom, só tem a 101, mas se tiver algum trânsito na 101, tem algum desvio? Não tem algum desvio? Quantos quilômetros são? Quanto que eu preciso de combustível? Que horas que eu tenho que sair de casa, o que eu tenho que levar de roupa, etc, etc, etc. Então, se tem estacionamento por perto, ou se eu tenho que deixar na rua de antes. Então, talvez nunca acabar. Se eu quisesse, não, eu vou fazer com que o meu caminho até o podcast da empresa seja perfeito. Talvez eu sempre vá achar alguma coisa para adicionar nele. Não, aí se você tá vindo, um caminhão que tá na tua frente, ele solta uma bobina, cai, pum, para o trânsito. Pronto, nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Você não tem como prever isso. Isso é legal também, a gente pode falar um pouco sobre isso. Que planejamento não é previsão, né? Então, o planejamento, ele vai mudar e a gente tem que montar o planejamento já sabendo que ele não vai executar. Não tem como você chegar agora e falar, vamos fazer o planejamento 2025. E a gente chega em dezembro de 2025 e ele foi executado 100% igual a gente tinha planejado. Não vai acontecer. Mas o fato da gente ter feito o planejamento vai fazer com que a gente sempre saiba para onde voltar. Então, toda vez que a gente desvia da rota, a gente consegue voltar, a gente consegue adaptar, a gente consegue entender o que vai ser impactado de acordo com aquela mudança. Então, a gente estava falando aqui também, eu fui sócio de uma startup, a Bicom, e eu entrei... Conta essa história da Bicom aí. Então, a Bicom é uma empresa que nasceu dentro de um Startup Weekend. Startup Weekend é um evento onde a galera se reúne em 54 horas, eles têm que montar, validar, prototipar, jogar no mercado uma ideia. Super legal. E aí os meninos lá, o Bruno, o PH, o Lucas, se juntaram, fizeram essa ideia e eles começaram a fazer uma ferramenta, dessas ferramentas que você vai em hotel, shopping, e aí você tem que logar no Wi-Fi com Instagram, com Facebook, alguma coisa assim, para liberar a internet, né? Eles começaram com isso, e aí durante a pandemia, eles tiveram que pivotar, né? Eles tiveram que voltar do zero, porque ninguém usava Wi-Fi em lugar nenhum. E eles já tinham começado um processo de trabalhar junto com a Meta e tal, para ser parceiros oficiais, para poder disparar mensagens via WhatsApp. E aí eles pivotaram completamente e começaram a trabalhar com as automações de WhatsApp. Viram que tinha um potencial imenso em cima disso, a galera estava mandando muita mensagem durante a pandemia, vários negócios estavam entrando dentro desse mercado, e aí eles me chamaram para organizar a parte de planejamento da empresa, fazer um planejamento de como que a empresa ia trabalhar em cima disso e conseguir vender a empresa, né? E aí a gente montou esse planejamento ali, ainda não tinha acabado a pandemia quando eu entrei, e a gente montou esse planejamento preparando a empresa para ser vendida. E aí quando eu estava montando o planejamento, o que a equipe me perguntava às vezes era, cara, mas pô, a gente vai fazer um planejamento de 1 ano agora. E daí, pô, a gente tinha feito o planejamento antes, daí veio a pandemia, daí mudou tudo. Será que vale a pena a gente planejar? Vale, porque é isso que vai colocar o nosso pezinho no chão. Então, a gente planejou o ano todo. Chegou no meio do ano, aconteceu alguma coisa absurda. Legal, a gente consegue olhar para o restante do planejamento, saber exatamente o que vai ser afetado e replanejar aquilo, recalcular a nossa rota. Dá uma previsibilidade muito legal. E para quem é ansioso, isso é maravilhoso, tá? Para quem é ansioso, e aí eu falei com a minha psicóloga também sobre isso, e a ansiedade, ela vem da imprevisibilidade, da sua incapacidade de prever o que pode acontecer. Se você para planejar a sua semana, para planejar o seu mês, para planejar o seu ano, isso vai te dar uma tranquilidade muito grande para poder executar as coisas. Então foi mais ou menos assim que funcionou, a gente foi vendido em 2022, se eu não me engano, 2022 a gente foi vendido para finalzinho de 2022, para a CRM Bônus por 18 milhões, essa startup, Bicom. E
pô, deu muito legal, assim, o planejamento foi executado com maestria, várias coisas tiveram que mudar ao longo do caminho, mas super funcionou. E o fato da gente ter o planejamento foi uma das coisas que valorizou pra caramba, da CRM poder olhar pra gente e falar, pô, os caras sabem o que eles estão fazendo, eles sabem onde eles querem chegar. Que legal, cara. Deixa eu fazer um desafio aqui, Vini. Pra quem tá ouvindo e assistindo, né? A gente tá em todos os canais aí. Tem gente que assiste e tem gente que ouve o podcast, né? Eu queria que você, do jeito mais simples que você puder explicar, se você pudesse fazer um passo a passo, o que não pode faltar num planejamento? Dá pra descrever aqui? Você vai ter que descrever porque não dá pra desenhar, nem todo mundo tá assistindo, mas qual o passo 1, o passo 2, o passo 3 do que você julga, ó, isso daqui é extremamente importante. Não dá pra faltar esses pontos aqui num planejamento estratégico para você ficar mais próximo do sucesso. Planejamento estratégico é sobre estar mais próximo e não acertar em cheio. Você falou, né? Não é previsibilidade, é para ter previsibilidade e não adivinhar o futuro, né? Exatamente. Eu queria acrescentar uma coisa na pergunta do Rogério. O passo a passo e o contexto. Por que eu falo passo a passo e contexto, né? O planejamento e o estratégico é feito só com o dono, só com sócios, envolve outras pessoas, traz gente de fora para olhar para o planejamento estratégico, só para a gente desmistificar. É bom ter alguém de fora olhando? Não é bom? Como que é isso daí em termos de contexto? Passo a passo e contexto. Legal. Primeiro que não tem receita de bolo, você pode fazer de qualquer forma. Já fiz planejamento com muitos formatos diferentes, envolvendo a equipe inteira, só com o sócio, com terceiro, sem terceiro. O que eu acho que é mais eficiente? Eu gosto quando envolve a equipe, porque daí você consegue fazer com que todo mundo esteja mais engajado naquele planejamento. Quando o planejamento ele vem de cima e as outras pessoas simplesmente têm que executar, elas meio que não entendem o propósito daquelas ações, elas não entendem o porquê daquilo dali ter sido definido. A partir do momento que você pode estipular a meta, o objetivo, mas discute com toda a tua equipe, pô, galera, como que a gente vai chegar lá? Eu acho que engaja muito mais as pessoas. E eu acho legal essa visão de ter uma pessoa de fora para poder tirar um pouco os vícios do negócio. Então, se você puder, às vezes, sei lá, traz um amigo, um consultor, um mentor, qualquer coisa do tipo, acho que vale super a pena. Passo a passo. Então, daria pra gente ficar aqui num podcast de 10 horas e meia falando sobre tudo que dá pra gente inserir no planejamento. Primeiro ponto, objetivo. Você tem que definir qual que é o teu destino, onde que você quer chegar. Esse objetivo, provavelmente, ele vai mudar enquanto você estiver construindo o planejamento. Porque vai chegar na parte do orçamento, você vai falar, eita, não cabe. Não vai dar para ir para Maldivas, mas vamos para Floripa. vamos para o Nordeste. Se bem que talvez ir para o Nordeste às vezes é mais caro do que para Maldivas. Então você vai ter que fazer esse tipo de balanceamento depois. Mas primeiro define o teu objetivo. Depois que a gente define o objetivo, e pra galera, né? Eu não vou lembrar de todas as etapas. Volta pra analogia da viagem e vai pensando quando você programa uma viagem. O que você faz? Então, primeiro você vai definir onde você quer chegar. Depois, a gente define quais são os recursos que a gente tem. E eu gosto de começar nem pelos recursos financeiros. Eu gosto de começar pelos recursos de habilidades, pelos recursos de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Né? Então, talvez a galera já tenha ouvido falar da análise SWOT, ou análise fofa, em português. Pô, ainda usa fofa, porque assim, ó... Eu acho o nome muito mais legal, eu queria muito que usasse. Porque assim, ó, eu fiz faculdade em 1991, me formei em 94, faz 30 anos já que eu me formei. E naquela época, quando a gente ia na administração estudar, era fofa, né? Hoje, eu não vejo as pessoas falando fofa, eu vejo as pessoas falando análise SWOT. Eu acho que é uma linguagem que colou e as pessoas já assumem, mas apesar de muitas pessoas não conhecerem. E quando a gente faz alguns trabalhos de mentoria, e a base de um planejamento estratégico para a gente é a análise SWOT. E olha que legal a análise SWOT. Eu posso fazer uma análise SWOT, que é forças e fraquezas, né? Forças e oportunidades, fraquezas e ameaças. A gente cruza isso num quadrante. E eu posso fazer isso da minha empresa, do meu time comercial, do meu time de marketing, do meu RH, da minha operação. Eu posso fazer fofa dos meus concorrentes,
Vamos eu faço fazer de absolutamente de tudo. Quando de eu tudo. vou para um encontro que eu marco com alguém no Tinder, eu faço uma análise SWOT antes. No Tinder, você faz Eu faço na minha cabeça, na verdade, eu não coloco no papel, seria muito estranho. Mas eu paro pra pensar, sabe, cara, quais são meus pontos fortes e fracos, E isso é muito legal, quando eu vou dar uma palestra, eu paro pra pensar, beleza, me chamaram pra dar uma palestra sobre tal assunto. Cara, quais são as oportunidades que eu tenho nessa palestra, o que pode dar de errado, o que pode dar certo. Ela serve pra absolutamente tudo. Na hora da execução, ela é muito boa também. Então, eu acho que talvez seja a ferramenta que a gente tem disponível, seja a FOFA, seja a SWOT, que é mais versátil e eu acho ela extremamente útil, assim. E isso é legal, né? Tudo que a gente for colocar no planejamento, tá? A gente pode colocar norteadores estratégicos, né? Missão, visão, valores. A gente pode colocar análise SWOT, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. A gente pode colocar, enfim, 1001 coisas diferentes ali. O importante é a gente não parar para colocar aquilo dali só para prender na parede, só para guardar dentro da gaveta. Que tipo de informação você tira em cima disso? O que você falou é mega importante. Tem um monte de gente que faz análise SWOT e para na análise SWOT. Não, a gente tem que cruzar isso. A gente tem que entender que força que a gente tem que pode neutralizar uma ameaça. Que oportunidade que tem no mercado que a gente pode potencializar com alguma força. Então, depois que a gente monta a análise SWOT, a gente tem que ficar discutindo muito tempo em cima dela. Não é montar e ir para a próxima página e guardar aquilo dali depois, né? Uma coisa que eu sempre falo, cara, missão, visão e valores não é um negócio que é para você colocar na parede para a galera que está esperando na recepção ler, sabe? É um negócio para você nortear todas as estratégias no dia a dia. Para sempre que você for tomar uma decisão, você olhar para aquilo dali e ter de fato um norteador para a tua empresa seguir um propósito, etc. Então, nada que você for fazer, você tem que fazer para bonito. É que tipo de informação, na base, na essência, você vai conseguir tirar disso mesmo. Sabe uma coisa que para mim ele foi libertador ao fazer a análise SWOT? Fazer análise SWOT. Porque normalmente a gente vai fazer a análise SWOT e olha só para dentro da empresa, né? E aí eu comecei a olhar para os concorrentes, para fazer análise SWOT dos concorrentes dentro daquilo que eu consigo enxergar e daquilo que eu consigo ver. Né? E fazer a análise SWOT dos concorrentes abriu minha mente para várias coisas do que foi norteada a nossa estratégia. Então, por exemplo, a gente está montando uma escola aqui, já começou a obra da nossa escola. Né? A ideia da escola veio de fazer uma análise SWOT. Uhum. De fazer uma análise SWOT. Eu olhei e falei, opa, olhar como instituição é uma boa estratégia. Quem olhou como instituição tá performando mais, está crescendo mais. Não vou entrar em detalhes, mas olhar para isso ajudou a nortear meu planejamento estratégico. E, de certa forma, é uma base para a gente construir, por exemplo, a nossa análise de curva de valor, né, da estratégia do Oceano Azul, onde você vai identificar o que você tem de forte que os teus concorrentes têm de fraco e vice-versa, para você conseguir identificar qual que é o teu fator de diferenciação no meio dessa galera. Então, acho que essa é a base, assim. Nossa, Vinícius, eu tenho meia hora para fazer um planejamento agora. Beleza, define teu objetivo, faz uma análise SWOT. Eu acho que se tiver isso, você já vai estar muito melhor do que boa parte das pessoas, das empresas. Depois que você fez essa análise SWOT, cruza essa análise SWOT. Tenta tirar informações dali de dentro, porque isso é barato, tá? O legal da gente cruzar uma análise SWOT, da gente tentar entender quais forças que a gente tem que podem neutralizar uma ameaça, quais oportunidades que a gente tem que podem potencializar uma força, é que a gente encontra dentro dos fatores externos e internos da empresa soluções para muitos dos problemas que a gente tem. Então, às vezes a gente tem uma fraqueza que a gente vai encontrar a solução para aquela fraqueza dentro da própria análise SWOT, dentro do próprio mercado ou dentro da própria estrutura da empresa. Então, sei lá, às vezes a gente tem um problema aqui que o Rogério está muito sem tempo. E aí ele vai colocar ali na análise SWOT dele. Ó, eu tô com muito pouco tempo. Mas essa é uma fraqueza. Mas daí uma das forças é que a tua equipe é muito proativa. Pô, então a tua equipe pode te ajudar a economizar tempo. Então você encontrou, sem precisar investir mais, sem precisar procurar uma solução externa, você encontrou dentro da própria análise SWOT solução para um problema. Então por isso que é importante a gente parar para olhar para aquele negócio ali e ficar olhando constantemente para aquilo. Né? Não é... Nossa, às vezes as pessoas me perguntam, né? Eu tenho um curso de planejamento e tal. Daí vem algum aluno e fala... Vini, quantos itens tem que ter na análise SWOT?
não é 3, não é 4. Vai depender. Quanto mais rico e mais detalhes você tiver... Exato. E tipo, não é assim, mais iniciativa eu tenho que você abre. fazer 3 para eu poder passar para a próxima, sabe? Não, você vai colocar Pra ali. passar de fase. E se daqui 2 semanas você lembrar de mais alguma coisa, você vai colocar e vai rever aquilo dali de novo. Porque as coisas são dinâmicas, né? Você vai desenvolvendo forças e fraquezas ao longo do ano, ao longo do planejamento. E isso é mega importante. Pô, a gente tava nessa discussão agora, né? Pois é. Olha que interessante, a gente tem um grupo de mentoria, né? Então, a gente pega grupos pequenos e a gente reúne esses grupos, sempre 3 mentores e 4 empresas para cada mentor. Então, eu vou mentorar 4, o Rogério 4 e o Salome vai mentorar 4. E aí, a gente começa esse produto de planejamento estratégico olhando para a análise SWOT. Aí eu perguntou, o que a gente vai trazer de ferramenta para esse encontro agora? Né? Falei, vamos trazer a análise SWOT. Pô, mas a análise SWOT eles já fizeram. Falei, pois é, mas vamos trazer a análise SWOT, porque o planejamento estratégico é em cima da análise SWOT. Alguma coisa mudou, alguma coisa aconteceu no cenário, a gente traz a análise SWOT. E tem um negócio que... Tem 2 assuntos que eu estudei muito, né? Planejamento e criatividade. E a base da criatividade, a gente tem alguns métodos de ideação ali por trás, e um desses métodos é o método de incubação. Já deve ter acontecido com todo mundo que está escutando a gente. Você está trabalhando em algum projeto, dá aquele bloqueio criativo, e aí você abandona aquilo, deixa aquilo de lado por umas 2, 3 semanas, depois você volta para resolver aquilo e flui muito mais fácil. Né? Porque o nosso cérebro, todo dia ele é diferente, todo dia ele está com uma carga cognitiva em diferentes áreas ali, que... você daqui 2 semanas é uma pessoa completamente diferente do que você é agora. Então, se você para encarar um problema daqui 2 semanas, você vai olhar para esse problema de uma perspectiva completamente diferente. Então, tem uma menina na produção que trabalha com a gente, ela fala, vamos dormir em cima dessa ideia e amanhã a gente fala dela. É muito legal, cara. Muito legal. Eu conversei com um dos diretores da Ogilvy, né? A Ogilvy é uma das maiores agências de publicidade do Brasil. Em 2022, eles foram fazer a campanha da Coca-Cola de Natal. Porra, pensa você fazer a campanha de Natal da Coca-Cola. Eles montaram um grupo de WhatsApp, a galera estava trabalhando remoto, montaram um grupo de WhatsApp, ficaram várias semanas ali, ó. Ideias, não chegaram a nenhuma ideia. Até que em algum momento, um dos analistas começou a olhar para as conversas anteriores do grupo e ele viu um áudio. Só que ele não olhou ele não deu play no áudio. Ele olhou o formato das ondinhas do áudio e ele viu que o formato das ondinhas dava exatamente o formato de uma garrafinha de Coca-Cola. Ele falou, vamos fazer uma campanha sobre isso. E daí eles lançaram a campanha Magic Áudios, né? Áudios mágicos da Coca-Cola, onde eles criaram um bot de WhatsApp e que as pessoas tinham que mandar uma mensagem de Feliz Natal tentando replicar o formato das ondas sonoras de uma garrafinha de Coca-Cola, assim. E ficou muito legal a campanha. Foi magnífica, muito criativa. E se você for observar, nasceu da incubação, né? Da pessoa voltar para tentar olhar os problemas de uma outra perspectiva. Que legal. Muito louco. Então, ó, passo 1, né? Objetivo. Passo 2, análise SWOT, entender forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, cruzar um com o outro. Cruzar um com o outro é o 3º passo. Qual que seria o próximo passo? Então, a gente definiu o objetivo, aí a gente olhou para dentro, e depois eu acho que é legal a gente começar a olhar para fora. Então, beleza, agora vamos entender como que é o mercado. Então, eu vou começar a pesquisar informações sobre o meu mercado. Eu vou entender quem é meu público, eu vou entender quem são meus concorrentes, aí eu vou começar a entender qual que é o ambiente, o campo de batalha em que eu vou estar inserido, para que a gente consiga entender como se destacar e etc. E aí é onde mora a maior quantidade possível de informações que a gente pode colocar e a gente pode se afundar nelas, né? Eu costumo dizer que a gente nunca termina o planejamento, a gente tem que abandonar ele em algum momento. A gente tem que escolher, senão vai acontecer aquilo que o Marcelo falou, da pessoa nunca executar. Não, eu vou adicionando informações aqui, eu simplesmente esqueço de executar. Então, a gente tem que... O que eu normalmente aconselho a galera? Faz o básico, e aí você vai adicionando mais informações ao longo do processo, porque isso vai mudar também. Então, você tem que fazer uma boa análise de concorrência, não só análise dos seus concorrentes diretos, mas seus concorrentes indiretos também, né? Então,
Concorrente direto é quem oferece exatamente a mesma coisa que você. Concorrente indireto é quem soluciona o problema do teu cliente, mas não necessariamente oferece a mesma coisa que você. Então, sei lá, a gente tem o iFood. O iFood, daí eu vou falar que o concorrente do iFood é o Rappi. Também, mas o concorrente do iFood também é o WhatsApp. O concorrente do iFood também é o telefone. Né? O concorrente do iFood é qualquer coisa que resolva o problema da pessoa. Isso, às vezes, as pessoas não notam. Você fazer um benchmarking não só com os teus concorrentes, mas também com marcas que você tem como referência do exterior, de outros lugares que não necessariamente concorrem com você. Então, aí a gente está na parte de olhar para marcas e olhar para o teu público. Então, define quem é o teu público. Existem várias metodologias diferentes para a gente tentar definir quem é o público. Eu gosto muito de trabalhar com personas. Personas é você criar um avatar, você criar um espantalho de quem seriam os teus compradores ideais dentro da empresa. Porque a gente consegue adicionar emoções, a gente consegue adicionar objetivos, desejos, medos, etc. Nosso último episódio do Conversa de CEO foi para explicar como que faz persona. Eu pedi para a produção colocar o link, ficou muito legal. A gente explicou com detalhes como a gente já fez aqui. É bem bacana esse do persona. Eu gosto muito. Ô Vini, deixa eu te fazer uma pergunta. Ontem eu respondi uma caixinha de pergunta, mas olha que interessante. A gente tem que olhar para fora, né? Vou fazer meu planejamento estratégico, eu tenho que olhar e, o que está acontecendo no ambiente externo? A economia está crescendo, a economia não está crescendo, a taxa de juros está subindo, tem inflação, tem deflação, tem restrição econômica. O que está acontecendo? A gente tem que olhar para o mercado externo. O que às vezes eu tenho... O que eu tenho sentido? Nessa caixinha de pergunta ontem, eu não lembro exatamente o que foi que a pessoa escreveu, mas era alguma coisa assim, olha, como crescer num cenário tão desafiador onde o mercado está parado? Era não era exatamente isso que a pessoa escreveu, mas era essa a ideia. Aí eu olhei aquela caixinha de pergunta, né, e eu falei, bom, deixa eu responder ela, mas antes de responder ela, eu fui lá e coloquei assim, previsão de crescimento do PIB. Aí eu vi que o FMI, as agências, né? E aí eu fui buscar fontes confiáveis, né? Todos os lugares que eu vi, inclusive eu trouxe isso da Reuters, né? É uma agência confiável, a Reuters, num artigo da Infomoney. A Infomoney também é um bom... Não vai colocar uma notícia ali do nada, né? Vai pesquisar antes, vai ter... Os caras não vão acertar em cheio, mas são balizadores sérios, né? Isso, mas aí o que acontece? Olha a percepção, porque às vezes eu dentro da minha empresa, eu tenho percepção, eu falo, cara, tá tudo parado, a economia tá parada, as coisas não estão funcionando. Mas quando eu fui olhar a previsão de crescimento do PIB, você que tá me ouvindo aí, escreve no Google, previsão de crescimento do PIB para 2024. Então tem uma previsão... a previsão inicial é que ia crescer 1,8% e a previsão agora é que vai crescer 2,2%, ou seja, a previsão está em alta, tá? Se o crescimento é grande, se ele é pequeno, se ele é muito, se ele é pouco, eu não sei. Mas o grande ponto é, o PIB está crescendo. Se o PIB está crescendo, por que as pessoas estão com a impressão de que está parado? Né? E aí, às vezes, o cara vai fazer o planejamento estratégico e ele toma uma decisão falando assim, tá tudo parado. A economia está parada, está tudo parado. Mas quando eu vou olhar para o número, a previsão é de crescimento. A gente está crescendo acima daquilo que foi previsto. É só o teu caixa que está parado, né? E aí, eu sempre, quando eu vejo isso, eu falo, cara, foca no que está no teu controle. Ó, a previsão é de crescimento. Agora, você tem que focar em ter um bom planejamento, você tem que focar nas coisas que estão no teu controle, você tem que focar em desenvolver uma boa abordagem de vendas, você tem que entender realmente quem é o teu cliente, o que teu cliente procura, e aí você vai fazer a sua parte. Então, faz sua parte. Mas muitas vezes no planejamento as pessoas vão tomar decisões baseado em informações que elas nem sabem se são verdade. E é muito fácil cair nesse risco, né? Você ouve um vizinho falando aqui que tá difícil, você ouve outro vizinho falando que tá difícil, você outro vizinho falando que tá difícil, você fala, tá difícil para todo mundo. Vamos ver os dados? Aí quando eu fui lá, Google, pesquisa, previsão de crescimento para o PIB de 2024, em alta. Classificação das agências de risco. O risco do Brasil, a percepção é positiva. Diminuiu o risco. Porque a gente fica criando um terror. Porque tá tudo uma porcaria. Classificação de risco tá uma tendência positiva. Isso vai balizar meu planejamento estratégico. Como que você faz isso? Total. Na verdade, vem muito de percepção. A percepção das pessoas é muito...
Tem muito disso, né? Eu nunca encontro, normalmente, quando eu vou fazer planejamento com alguma empresa e tal, o empreendedor que ele é moderado. Ou a pessoa é muito otimista ou é otimista pessimista? e ela chega pra mim falando, não, porque... daí eu vou falar, né? Não, vamos ver agora os concorrentes. Ela fala, não, mas eu não tenho concorrente. Calma. Como assim você não tem concorrentes, meu amigo? Ele fala, não tenho concorrentes. Daí a gente descobre alguns concorrentes e ele fala, mas eu sou melhor do que todos eles. Mas por que você não tá vendendo, então? E é sempre o cara é muito otimista sobre tudo, ou ele é extremamente pessimista. Olha que interessante isso que você falou. Lá atrás, né? Enfim, teve uma época que eu me inseri nesse ecossistema de startup. E uma coisa que eu aprendi quando eu estava nesse ecossistema, depois eu até queria que você falasse que você faz parte desse ecossistema de startup. Uma coisa que eu aprendi quando eu estava inserido nesse ecossistema era assim. Quando você não tem concorrente, ou quando o teu produto, a tua ideia, o teu serviço não tem concorrente, a tua maior concorrência é a inércia. Olha que interessante. Porque assim, ó, se você não tem concorrente, é que ninguém nunca precisou do que você faz. Então, quando você lançar o teu produto, o cara vai ter que sair da inércia para utilizar o teu produto. Esse é o teu maior desafio, fazer o cara se mover da inércia. Porque se você tem concorrente, o cara já consome aquilo. É só você posicionar do jeito correto, porque o cara já está consumindo aquilo. Agora, quando você não tem concorrente, você tem que convencer o cara a usar aquilo. E tem uma questão aí de problema do grande filtro também. Então, assim, se você não tem concorrente hoje no mercado, é porque talvez várias empresas tenham tentado fazer isso e não deu boa para elas, né? E aí você é só mais uma que está tentando agora. O que não significa que vai dar ruim para você e também não significa que vai dar bom. Não, mas você significa tem que tem uma oportunidade, você pode fazer diferente. Exato, e que você tem que pesquisar muito a fundo por que não deu certo com essa galera anterior. Né? Eu falei que quando eu comecei a minha agência de publicidade, eu fui incubado dentro de uma empresa de startups. Dentro de uma incubadora de startups. Só que eu não era uma startup. Eu não tinha um negócio escalável e tal. Eu prestava serviço, eu tinha uma agência de publicidade. Só que a gente participava de rodada de investimento, porque a gente tinha que ir. E daí eu chegava pra galera e falava, eu tenho uma agência de publicidade. Eles falavam, tá, qual que é o teu diferencial? Eu falava, a gente é uma agência de publicidade que a gente atende o pequeno empreendedor. E daí ele falava, e esse é o teu diferencial? Eu falava, sim. Dele, então por que não tem outras agências de publicidade grandes e trilionárias que atendem o pequeno empreendedor? Será que é porque você é a única pessoa genial que pensou nisso? Ou será que é porque todas as outras que tentaram falharam em algum momento ou perceberam que não valia a pena? E daí eles ficavam, sabe? E é legal vocês fazerem esse tipo de provocação. Beleza, eu não tenho concorrente. Pera, primeiro que você tem concorrente, talvez você não tenha concorrente direto. Mas as pessoas já resolvem esse problema de alguma maneira. Segundo, que se você realmente não tem concorrente direto, talvez várias empresas já tenham tentado fazer isso e não conseguiram se posicionar. Porque existe uma possibilidade de você ser um gênio? Sim, mas né, nem todo mundo é gênio. Então, talvez outra pessoa já teve essa ideia. Aí você tem que tentar entender por que não deu certo antes. O que essas empresas que tentaram fazer antes tentaram e não conseguiram. Sei lá, a gente pode pegar o exemplo do iFood de novo. Várias empresas, eu lembro de ter atendido, quando eu estava no ensino médio, um cara que ele tinha feito um site onde você conseguia fazer pedido online, não sei o que, antes da Netflix. A gente teve vários sites que faziam transmissão online de filmes e não sei o que. O que essa galera fez de errado antes? Era uma questão de timing, de estar no momento certo. Eu conheci um empreendedor, desculpa te cortar, quando eu mudei para Floripa, 2012, não tinha iFood ainda em 2012. Você vê como é recente, né, a história do iFood. E eu conheci um empreendedor que ele tinha uma startup que era exatamente o que o iFood faz. Ele chamava We Eat. Uhum. We Eat. Nós comemos. Acho que era uma parada assim, o nome da startup. E não vingou. Era exatamente a mesma ideia do iFood e não vingou. Sabe uma coisa legal também que não vingou? Existia o iPod antes do iPod, né? Eu não me lembro o nome do equipamento, mas ele tinha o dobro da capacidade, ele tocava música mais rápido, com um som melhor e não vingou. E depois vem iPod e vinga como iPod, né? O que será que o outro fez de errado que depois veio a Apple fez correto e projetou, porque a Apple ganhou significado, ganhou projeção de fato depois do iPod, né? E dá pra gente ficar aqui falando criando teorias durante muito tempo sobre isso. Ô Vini, eu queria te perguntar uma coisa, cara. Se você puder dividir com a gente,
No começo você falou, bom, a gente planeja, mas a gente pode mudar a rota do planejamento, mas é importante ter o planejamento, tá? Pô, concordo com você em número, gênero e grau. Eu queria que você dividisse aqui na prática com quem tá vendo a gente, uma mudança que você pode contar aqui, que você fez no meio do planejamento e deu muito bom, se você tiver, mas ainda não começa. Eu vou pedir pro Marcelo mandar um recado aqui, vai passar o serviço. Para tudo. E aí, comandante, tá feliz? Ó, o negócio é o seguinte. A gente, na nossa empresa, a gente como empresário que quer atingir objetivos, né? O planejamento estratégico é uma coisa fundamental, mas muitas vezes você não consegue fazer um planejamento estratégico porque está faltando as fundações, o fundamento do teu negócio. E aqui no Programa EAG, a gente ajuda a construir essa fundação, né? Eu sempre falo que não se começa construindo uma casa pelo telhado. Você começa uma casa pela fundação. Primeiro você desenha a casa que você quer, aprova o projeto, vai lá, faz um cálculo estrutural e faz a fundação. Uma fundação bem feita vai te dar o alicerce que você precisa para construir a casa que você quer. E aqui no EAG a gente trabalha exatamente no alicerce para você construir uma empresa que entrega resultado. Então, dentre os fundamentos que a gente trabalha com domínio pessoal, cultura, liderança, gestão, finanças e tração do negócio. Então, se você quiser preparar a sua empresa para você poder chegar num nível estratégico e levar a sua empresa para talvez onde você nunca imaginou que fosse possível, tá? Então eu tenho um convite para te fazer, né, que é fazer a sua inscrição, fazer uma sessão estratégica com o pessoal do nosso time e vir fazer o Programa EAG. O link vai estar disponível aqui, é só você ir lá no link que está disponível, fazer sua inscrição, o pessoal do meu time vai atender você e a gente vai ajudar você a fundamentar a sua empresa para que você possa fazer um planejamento estratégico eficiente e você tenha ali uma jornada um pouco mais previsível na sua empresa com menos ansiedade. O cara é muito bom. EAG tem que fazer. Olha Bora. só. Vamos lá, Vini? Bora. Agora eu vou deixar o Vini responder. Vamos lá. Você não esqueceu da pergunta, né? Queria que você dividisse. Eu vou te lembrar, então. Queria que você dividisse na prática com a gente, dentro de um planejamento que você fez ou que você tenha participado numa empresa, que você possa dividir aqui na prática, que você mudou a rota no meio do planejamento, teve que fazer uma mudança de rota e que isso fez dar bom porque vocês encontraram o caminho melhor. Boa. Tem dois casos para compartilhar com vocês. Um deles foi nessa startup que eu participei mesmo da Beacon, né? Quando a gente desenhou as personas da empresa, a gente desenhou ali todas as personas, tal, mapeou, a gente olhou para a nossa base de clientes, definiu quais eram as personas. Inclusive, a gente começou a treinar o time de vendas para que toda vez que ele colocasse a galera dentro do CRM, ele já meio que selecionasse ali qual persona que mais parece, porque ia facilitar depois o trabalho do time de relacionamento com o cliente, já meio que entender qual que era o perfil daquele tipo de cliente. Pô, tava muito legal. E aí a gente começou a perceber que o time de vendas estava vendendo muito fácil. E a gente centralizou todas as nossas campanhas, a gente traçou as personas ali e a gente percebeu, opa, para a persona 01 é muito fácil de vender, ele compra muito fácil da gente. E a gente começou a jogar todo o nosso esforço de vendas, todo o esforço de marketing, todo o planejamento a gente construiu em cima da persona 01, porque ela comprava muito fácil. Só que a gente não parou para se ligar que ela comprava muito fácil e ela ia embora muito fácil também. Então, o LTV, né? Como é que a gente pode traduzir o que é o LTV? O tempo de vida do cliente dentro da empresa, né? Isso. O dinheiro que o cliente gasta enquanto cliente. Isso. O total de grana que ele te dá ao longo do tempo era muito baixo. Então, valia muito mais a pena a gente resgatar aquela personinha que era muito difícil da gente vender, mas que tinha um LTV de 2, 3 anos com a gente, sabe? Então, a gente parou a gente teve que mudar o nosso planejamento no meio do caminho para falar, tá, vamos para vendas complexas, vamos fazer vendas consultivas e demorar muito mais tempo em cima das vendas, mas garantir que o cliente que fecha com a gente fica por muito mais tempo. Então, essa foi algo que a gente só descobriu no meio do planejamento, depois que a gente já tinha executado, e a gente passou a ter números para a gente poder chegar a essa conclusão. E é algo que dificilmente você vai conseguir ter esse nível de percepção sem ter executado alguma coisa. Meu fã, te vem alguma coisa na cabeça que a gente mudou o planejamento na rota? Antes de falar, vem algumas coisas, mas isso que você falou tem um ponto aqui que eu
que eu queria chamar a atenção de todo empreendedor, de todo empresário que está vendo isso que ele falou. Muitas vezes a gente toma uma decisão com só um pedaço da informação, né? É comum no dia a dia a gente pegar a primeira informação e a partir dela tomar uma decisão. Então você falou, pô, é muito mais fácil vender para a persona X. Foco na persona X, vou vender muito mais. Só que aí você olhou e falou, só que a persona X, ela compra e dá churn, né? O que é churn? Ele compra e desiste do produto. Então, um trabalho é rápido para vender, mas aquilo não se mantém, não para de pé, porque esse cliente vai dar churn, né? O que eu tenho visto? Muitos empresários tomam decisão com um pedaço da informação, ele não tem a informação inteira. Então, por exemplo, a gente fez lá uma VSL. O que é VSL, né? Dentro do marketing, é Video Sales Letter. É uma página que vai estar falando do produto e ela tem um vídeo. E aí, quando a gente vai olhar, essa página está gerando pouco MQL. Fala, pô, essa página aqui gera pouco MQL. Qual é a tendência? Qual é a tendência? Falar, pô, vamos na outra página, que a outra página está gerando mais MQL. Só que ela gera pouco MQL, mas o MQL que ele gera é o que converte. Incríveis 80% de conversão em agendamento. Caraca! Então eu tenho uma página que gera 50 MQLs e eu tenho outra que gera 5 MQLs. Só que essa que gera 5 MQLs, 80% desses MQLs eu vou converter. E a que gera 50 MQLs eu converto muito menos. Não estava tão qualificado esse lead qualificado. Então, eu não posso tomar decisão com um pedaço de informação. E o que eu tenho percebido hoje? As pessoas tomam cada vez decisões mais rápidas com pedaços de informação. Não usa a informação inteira para tomar a decisão. Então, muitas vezes a gente tem que parar, respirar e falar, opa, né? Pra você ver. Tomei essa decisão, esse MQL aqui, esse lead qualificado, essa persona, eu vendo muito mais para ela. Aí foco em vender, foco em vender, foco em vender. E quando você vai ver, eu vendo e o cara não fica. Eu vendo e o cara não fica. O dinheiro que eu gasto para trazer, eu perco porque ele fica pouco tempo. Por outro lado, o outro é mais difícil de vender, mas eu vendo e ele fica muito tempo comigo. No longo prazo é muito melhor. Então, eu tenho percebido alguns erros em relação a isso. Então, a gente tem que olhar para essas coisas. Cada vez mais a gente tem que ter uma análise crítica de não parar na primeira informação, sabe? Cada vez mais. Tem um livro que chama A Quinta Disciplina, do Peter Senge. Cara, esse livro é um livro das antigas. Eu li ele provavelmente em 2012. Muita coisa do que eu ensino quando eu vou falar de planejamento estratégico vem desse livro, A Quinta Disciplina. E a Quinta Disciplina, ela fala da visão sistêmica. Né? Qual que é a quinta? São 5 disciplinas o livro, por isso que é a quinta disciplina. São 5 disciplinas. A primeira é a visão compartilhada. Tenho como ter uma visão e compartilhar com o time. A segunda é modelo mental. Cara, se o time não tiver o modelo mental correto, não vai. Aí a terceira é aprendizagem em equipe. E um é modelo mental, aprendizagem em equipe. Não estou me lembrando a outra, agora me deu branco. E a quinta é visão sistêmica. É ver o todo. Inclusive, ele traz o caso da cerveja dentro do livro, onde a pessoa pega um pedaço de informação, toma decisão. E aí, várias pessoas na cadeia, uma cadeia inteira de uma indústria, todo mundo toma decisão com um pedaço de informação. Moral da história, ferra a cadeia inteira, de ponta a ponta. Por quê? Porque o cara está tomando uma decisão aqui, com um pedaço de informação, na sequência da cadeia, aquele pedaço de informação faz com que o cara tome uma decisão, na sequência da cadeia, e aí ferrou a cadeia inteira. Por quê? Por uma informação incompleta. E eu tenho visto isso, inclusive dentro de casa, às vezes. Às vezes, dentro de casa, eu tenho visto isso. Né? Então, cada vez mais a importância da gente ter uma análise crítica dos dados. Mas eu tenho que ter visão sistêmica, é de ponta a ponta, não é de um ponto isolado. Porque no nosso caso, o que aconteceu foi exatamente isso. O time de vendas estava felizão, estava batendo todas as metas e buzina e não sei o quê, e pô, tava maravilhoso para eles. E quem passou por incompetente era o time de sucesso do cliente, porque não estava conseguindo reter o cliente. Quando, na verdade, a culpa não era de nenhum outro, era do estratégico, que não soube definir exatamente qual que era a direção correta para ir. Então, seria muito fácil a gente olhar, não, demite todo o time de sucesso do cliente, então, que eles não estão fazendo um bom trabalho. Não, pera lá, não é assim que funciona. Mas tem um outro caso também, que foi o que mais me marcou, assim, que não foi exatamente uma mudança estratégica, mas uma mudança tático-operacional de algo muito pequeno que a gente não tinha observado. A gente fez o planejamento para um e-commerce. E aí a gente estava analisando todo o planejamento que a gente fez.
todas as etapas anteriores estavam batendo. Então, quanta gente investiu de marketing, quantas pessoas visitavam o site, quantas pessoas olhavam o produto. Então, a gente desenhou o funil, estava tudo batendo. Quantas pessoas olhavam o produto, quantas pessoas adicionavam no carrinho. E aí, tinha uma queda, de repente, gigante, assim. As pessoas adicionavam o produto no carrinho e não compravam. Adicionavam o produto no carrinho e não compravam. E a gente, caraca, o que está acontecendo? Só falta isso, as pessoas só... A gente está batendo todas as metas, a gente só não está batendo a meta de vendas porque as pessoas colocam no carrinho e não compram o negócio. E a gente começou e fez várias teorias diferentes e todo mês a gente testava alguma coisa e não dava certo, até que em algum momento a gente falou, tá, vamos olhar para o comportamento das pessoas? Aí a gente instalou uma ferramenta. Hotjar? Hotjar, exatamente. Que ela filma como que é o comportamento das pessoas dentro do site, o que as pessoas estão fazendo. O que a gente percebeu? As pessoas colocavam o produto no carrinho e aí a gente tinha um campo de calcular frete. E aí tinha um campo onde era para a pessoa colocar o CEP e estava escrito o botão do lado calcular frete. Só que não estava escrito informe o seu CEP. Era um campo em branco e calcular frete. Pra gente que trabalhou ali e desenvolveu o site, era muito óbvio que tinha que colocar o CEP e clicar em calcular frete. Mas como era um campo em branco e não estava escrito informe seu CEP, era só um botão, a pessoa chegava ali, ela ficava clicando no botão calcular frete, nada acontecia, ela caía fora. E várias pessoas fizeram isso. Então, era algo tático ali no final da execução que a gente não tinha se atentado. A gente pensou que fosse várias questões estratégicas antes, mudando um portfólio de produto, etc. E era algo muito bobo da operação que estava acontecendo. Cara, você me lembrou de um negócio. Sabe que esses dias... Direto nas minhas experiências de compra, eu fico ali e falo, caramba, mas... eu não consigo comprar e os caras não estão vendo isso. Esses dias a gente fez um teste de Hotjar, eu não sabia nem que isso existia, cara. Mas a gente mandou um e-book lá e se abre o e-book com o navegador, você põe Hotjar no e-book. E aí as meninas descobriram lá que tava clicando numa palavra que não era link. Cara, e tinha muita gente clicando nessa palavra, transformando essa palavra num link para levar a pessoa para um outro lugar que dava uma outra explicação. E isso trouxe mais MQL pra gente. Olha que interessante, cara. Abre no HTML, era isso que eu queria falar. Eu tive a oportunidade de participar de uma aula de MBA que teve uma aula com o Philip Kotler. E a Philip Kotler, pai do marketing. Papa, cara, é o Papa. E aí eu pude fazer uma pergunta para ele. E a pergunta que eu fiz era... Kotler. Pai. Eu falei, cara, 1 milhão de livros, 1 milhão de metodologias e tal, por onde que a gente começa? E aí ele falou, comece sempre pelas pessoas. Então sempre pelo comportamento humano, sabe? Você quer resolver um problema, olha para o comportamento humano, o comportamento de quem tá comprando e tal, que você provavelmente vai encontrar várias respostas ali. E às vezes a gente esquece disso, né? A gente tá tão bitolado ali, nossa, e na nossa meta e não sei o que e tal, que a gente esquece de olhar para quem tá ali na ponta, quem de fato vai consumir, quem vai ver aquela informação de alguma maneira. Muito bom, muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Tem uma palavra que eu me deparo com ela o tempo inteiro. Não com a palavra em si, mas com o significado da palavra, né? Que é a palavra dilema. Então, vamos traduzir o que é o dilema. Dilema é quando eu chego num ponto que é como se fosse um ponto de encruzilhada, sabe? Tem um ponto que eu vou ter 2 caminhos, ou talvez mais do que 2 caminhos, tá? Então, eu chego num ponto e eu vou falar, eu vou por essa estrada e eu vou por essa estrada. Isso é um dilema, né? E o que caracteriza um dilema? Nenhuma das 2 estradas é a opção que eu gostaria de ir. Certo? Então, é um dilema. Porque assim, ó, as 2 são legais, beleza, qualquer uma que você for é legal. O dilema não. Cara, as 2 têm seus problemas. Nenhuma das 2 resolve 100% o que eu preciso resolver agora. Mas eu só tenho essas 2 ou 3 opções. Eu entro num dilema que eu tenho que escolher a menos ruim ou a que causa menos estrago. Como que eu lido com isso num planejamento estratégico, principalmente quando é de marketing? Eu diria que você só consegue lidar com isso se você tiver um planejamento estratégico, inclusive.
Tanto pro bom quanto pro ruim. Né? Você deu o outro exemplo de, ok, talvez você tenha 2 opções boas para seguir, que também é complicado. Às vezes aparece uma oportunidade e se você ficar só aceitando todas as oportunidades que aparecem, você vai desviar completamente do foco, né? Galera, vamos montar um TikTok aqui agora e agora vamos fazer tal coisa e agora vamos fazer tal coisa, tudo bom, mas daí te tirou completamente do foco. E uma coisa que eu me faço, e isso normalmente vai acabar entrando na hora da execução, é me alinhar muito aos norteadores estratégicos da empresa. Então, qual que é a tua missão? Qual que é a tua missão? Quais são os teus valores? Né? Então, onde que você quer chegar e como que você quer chegar neles? E se perguntar mesmo, isso me aproxima, isso me afasta do meu objetivo? Né? Qual que vai ser o caminho mais longo para eu chegar no meu objetivo se eu aceitar isso? Então, você olha para as 2 opções, define quais são forças, oportunidades, fraquezas e ameaças de cada uma dessas opções e vê aquilo que vai te causar o maior desvio dentro dessa rota que você tinha planejado. E isso é mega importante. Eu tenho um exemplo sobre isso também. Em 2018, quando eu comecei a produzir conteúdo, eu tracei um planejamento de 5 anos para mim e eu defini como meta, né? Como que eu vou saber que eu cheguei lá? E para mim, tinha um evento que eu frequentava há muito tempo da área de publicidade e tal, que é o RD Summit. E eu falei, cara, é o maior evento pra mim e tal. O dia que eu estiver palestrando no RD Summit, eu vou saber que eu cheguei lá. Chegou? Cheguei. Palestrei 2 vezes já no RD Summit. Com 1 ano de antecedência, inclusive, porque eu coloquei... eu defini que a minha meta era que em 5 anos eu estaria palestrando no RD Summit. Eu palestrei em 4. Mas eu realmente fiz um planejamento, 5 anos e tal. E depois que eu comecei a produzir conteúdo, chegou em algum momento um concorrente do RD para mim. Eu já tinha uma certa audiência no Instagram. E eles falaram, a gente quer fazer um convite para que você seja embaixador da marca e tal. Pô, ia ajudar a pagar o aluguel, que é uma beleza aquela proposta. Eu olhei para aquilo dali e eu falei, isso me aproxima, isso me afasta do meu objetivo. O que é mais importante para mim nesse momento? Porque será que se eu fosse embaixador de uma marca concorrente da RD Station, o RD Summit me chamaria para um palco? Eu não sei. Eu acho que isso me afastaria do meu objetivo. Seria mais difícil. E aí eu falei, vou estar deixando passar, gente. Valeu, obrigado. E, sei lá, 4 meses depois, a RD Station me chamou para ser embaixador da marca deles. Então, o fato de eu ter um planejamento... Se eu não tivesse planejamento, eu certamente teria aceitado aquela proposta. Mas o fato de eu saber onde eu queria chegar fez com que eu fosse mais assertivo na minha escolha quando eu tenho que optar por 2 caminhos diferentes. E isso você vai fazer direto ao longo do teu processo. Né? Quando vocês tiveram que montar esse podcast aqui, vocês olharam para os objetivos de vocês e vocês falaram, será que vale a pena a gente montar o podcast? Isso aproxima a gente do nosso objetivo ou isso afasta a gente do objetivo? Provavelmente vocês tinham objetivos no planejamento de vocês relacionados à exposição de marca, relacionados à construção de comunidade e tal. Opa, super aproxima. Se esses não fossem o objetivo de vocês, se vocês quisessem... Não, a gente está se preparando para vender a empresa agora e tal, e não sei o quê, e a gente só precisa... Tá, então não faz sentido a gente gastar energia com isso. Né? Sabe por que surgiu o podcast? Diga lá, não sei. Então vamos lá, né? Eu não sei se eu já falei isso... Eu acho que eu já falei isso em palestra, mas não me lembro de ter falado isso aqui no podcast ou, enfim, em algum vídeo do YouTube. Quando eu comecei a estudar marketing digital, então a gente começa sempre pelos fundamentos. Né? Inclusive, quando a RD começou a produzir conteúdo, tem uma frase que ela é válida até hoje. O legal do fundamento é que ele é atemporal. O fundamento ele vai ser sempre um fundamento. Não importa quanto tempo se passou. Dificilmente um fundamento ele cai em desuso. Pode acontecer, mas é muito difícil que isso aconteça. Então, um dos fundamentos era no marketing digital, conteúdo é rei. É um fundamento do marketing. No inbound marketing, conteúdo é rei. Tem gente que vem falar que você pode fazer inbound marketing sem produzir conteúdo. Tem gente que até faz. Isso vai funcionar muito bem para um público que é lead frio, que é lead quente, não que é lead quente, né? Que é o cara que tem um nível de consciência alto em relação ao problema que ele tem. Ele sabe do problema, ele tem consciência do problema, tem consciência da solução e está procurando uma solução. Mas, na maioria das vezes, o cliente não tem consciência do problema, não tem consciência da solução, ele precisa ser educado para poder chegar lá. A gente sabe disso em termos de fundamento. A gente estava insatisfeito com os nossos resultados. E aí a gente parou para olhar por uma outra visão sobre os nossos resultados e refletir por que a gente não está tendo resultado.
né? Quando a gente para olhar e fala assim, por que não está tendo resultado? A gente para e fala, vamos olhar para os fundamentos. E aí eu fui olhar para os fundamentos. E junto com isso, eu estava estudando algumas coisas. E uma das coisas que a gente estudou foi o livro A Única Coisa. E o livro A Única Coisa, ele tem uma pergunta, que a pergunta é assim, qual que é a única coisa que eu tenho que fazer? E ao fazê-lo, todo o resto se torna desnecessário. É uma pergunta poderosa. E qual é a única coisa que eu tenho que fazer? E aí, nesse momento de responder a pergunta, qual que é a única coisa que eu tenho que fazer? Eu falei, no marketing digital, conteúdo é rei. Então, vamos focar em produzir conteúdo de alto valor. E aí a gente focou em produzir conteúdo. Só que tinha um problema, produzir conteúdo, né? Quando eu comecei no marketing digital a produzir conteúdo, cada pessoa tem um estilo, né? Cada pessoa tem um jeito. Tem pessoas que são, mais agradáveis, mais divertidas, mais não sei o quê, né? Tem pessoas que são mais chatas, tem pessoas que são menos atrativas. Enfim, cada pessoa tem um jeito. E os primeiros feedbacks que eu tinha dos vídeos que eu gravava no YouTube, porque eu comecei gravando vídeo no YouTube numa época em que o Instagram ainda não existia, né? Qual era o feedback que eu recebia? Marcelo, seu conteúdo é legal, mas seus vídeos são chatos. Uhum. Marcelo, seu conteúdo é legal, mas seus vídeos são chatos. E isso vai criando na gente, né, esse tipo de feedback, não é um feedback que a gente quer receber, né? E aí, o que eu tinha feito? Parei de produzir conteúdo. E aí, quando eu falo a única coisa, e eu falo que é conteúdo, e aí eu lembro da minha experiência com conteúdo, das pessoas falando que meu conteúdo era chato, eu falei, como que eu faço para produzir um conteúdo que não seja chato? E aí, uma das coisas interessantes era, toda vez que eu estava conversando com alguém, as pessoas falavam para mim, isso que você falou é massa, devia estar gravando. Isso que você falou devia estar gravando. Então, quando eu falei, vamos produzir conteúdo, como a gente começou a produzir conteúdo? Colocava uma pessoa na minha frente, falava, vamos conversar. Colocava a câmera e filmava uma conversa, mas só me filmava. Editava aquilo que eu falava numa conversa e subia como conteúdo. Fluía, ficava mais gostoso, você não tem uma conversa, porque quando você está gravando, olhando para a câmera e gravando, você tem um diálogo interno, nossa, será? Falei um negócio errado, não sei o quê, né? Você tem um monte de coisas. Não vou nem subir esse vídeo porque, nossa, falei uma besteira aqui que eu não devia ter falado. E na conversa, você não tem esse diálogo interno. Tá conversando, eu saio na conversa. E aí começamos a fazer isso, o nosso conteúdo começou a ser distribuído, as pessoas começaram a gostar. Quando eu fui ver, a galera estava fazendo podcast, falei, mas isso daí eu já faço. E aí eu só coloquei no podcast, mudei a estrutura, aí em vez de filmar só eu, filma todo mundo, e a gente começou o podcast por causa disso. Sensacional. E percebe o quanto que isso só foi possível porque você tinha uma clareza muito clara do que era a tua força, o que era a tua fraqueza, a oportunidade que tinha de produzir conteúdo no mercado. Você poderia ter simplesmente, não vou produzir conteúdo. Não, a oportunidade chato, existe, né? Eu tenho essa fraqueza, eu tenho essa força, como que eu consigo fazer isso da maneira que fique mais confortável e que entregue mais valor, né? Maravilhoso. Foi assim que surgiu o podcast. Cara, nós estamos chegando no finalzinho, mas antes de acabar, eu queria só mais uma perguntinha que eu acho que dá tempo, né, produção? Só mais uma? Olha aqui, ó. Eu queria que a gente dividisse com... Qual é o principal? O que é mais difícil? Aonde que empaca pro empreendedor? É na produção ou é na execução do plano? E aí eu queria que você desmistificasse isso aqui, ó. Se você enfrentar esse obstáculo aqui, vai ficar um pouco mais fácil. Tanto no planejamento quanto na execução do plano. Cara, eu acho que normalmente, quando as pessoas começam a executar o planejamento, a primeira coisa do planejamento que não bateu exatamente como ela tinha planejado, ela meio que desiste. Eu vejo muita gente desistindo do planejamento. O primeiro quarter ali, o primeiro trimestre, tá show de bola e tal, e tá focado no planejamento. E a gente não bateu as metas, a gente não bateu os objetivos, a gente não conseguiu tirar esse projeto do papel. E aí começa meio que levar as coisas de qualquer jeito. Então eu acho que você ter confiança no planejamento é o primeiro passo. E você saber que você não vai executar exatamente tudo que você tinha planejado da melhor maneira possível. E aí ter rotinas. Você ter uma rotina de semanalmente você executa, mensalmente você acompanha, trimestralmente você replaneja. Né? Se a gente estiver falando de um planejamento de longo prazo. Semanalmente, execução. Se preocupa em executar aquilo que você precisa executar. Mensalmente, olha para todas aquelas informações, avalia o que deu certo, o que deu errado, mas não tem aquela ansiedade de, nossa, preciso reformular tudo agora. Calma, dá tempo ao tempo. Trimestralmente aí sim, olha todo o planejamento, se precisar muda completamente a rota.
Eu acho que é por aí. E normalmente as pessoas falham muito nisso, assim. Eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade na hora da execução de ter a calma e de conseguir olhar para os números, de conseguir olhar para as informações que está tendo e falar, beleza, não foi exatamente como eu queria, mas o que eu consigo tirar de ensinamento daqui para continuar, para executar isso da melhor forma possível, para mitigar os meus danos e assim por diante, né? Eu acho que é por aí, na parte de execução, que normalmente pega a galera. Que legal. Infelizmente, chegou aquela hora, né? Tava boa a conversa. Tava boa, eu queria falar de tecnologia, mas a gente vai ter que marcar um outro podcast para falar como a tecnologia... Será que o Vini volta? Será que você volta, Vini? Vou ter que fazer esse esforço, gente. Espero que sim. Só chamei num dia de sol daí. Pode ser. Pode ser, mas agora o verão acabou. Num sábado de preferência. Começa a exigir, né? Uma sexta-feira. Pode ser. Deixa eu falar um negócio, Vini, a gente tem uma rotina aqui que agora a gente fala dos comandos. Eu tinha te contado no comecinho o que é os comandos, mas eu vou falar pro Marcelo começar, depois eu passo a bola para você. E meu fã, deixa um comando aqui para quem tá ouvindo a gente, assistindo a gente. Tá, então eu anotei um aqui agora, que é importantíssimo esse comando, que ele acabou de falar. Ter confiança no planejamento é o primeiro passo. Né, um que ele acabou de falar. E ele tinha falado um ali atrás que eu anotei, só que eu não coloquei asterisco aqui, tá? Deixa eu só achar aqui onde ele falou. Comece pelas pessoas. Analise o comportamento humano. Qual que é o comportamento do meu cliente? Né? Se eu vou fazer um planejamento estratégico, esse planejamento estratégico de marketing é para eu atender o maior número de clientes, é para eu trazer esse cliente para dentro de casa. Né? Qual que é o comportamento do meu cliente? Comece pelas pessoas. Qual o comportamento humano, né? Qual o comportamento do meu cliente? Eu acho que se a gente começar a ter discussões sobre qual o comportamento do cliente, a gente vai ser mais assertivo. Né? A gente sabe que nenhum plano sobrevive ao campo de batalha, mas quanto mais assertivo, mais perto a gente está do nosso objetivo. Muito bom. Excelente. O meu é o seguinte, é um clichêzão, mas eu acho que ele é simples e fácil. Crie um plano. Siga o plano, não se distraia. Perfeito. Acho que o caminho é por aí. De onde que vem essa citação? Meu, eu não sei quem é o dono de verdade. Eu ouvi da Dani Martins também, mas ela não assumiu como dela também. Eu acho que eu achei que alguém era, tipo, inventou e não assinou. Quando você falou, eu pensei que era tipo um filme Missão Impossível, assim. Eu imagino isso saindo da boca do Tom Cruise, sabe? Legal, ia ser legal. Dá um comando aí, Vini. Cara, o meu comando... vai ter que ser da análise SWOT. A gente falou muito sobre análise SWOT. Boa. Se conheça, sabe? Se conheça, defina tuas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Faça ali uma reflexão profunda sobre o que a tua marca tem dentro dela mesmo que pode ajudar a resolver vários dos problemas. E eu acho que a gente tende a se surpreender, assim. A gente olha pouco pra gente mesmo. E faz análise SWOT tua, faz análise SWOT da tua empresa, do teu sócio, da tua equipe... Faz de tudo, cara. Isso te dá muita bagagem para que você consiga fazer o planejamento mais eficiente possível. Excelente. Comandante, e para você, se você gostou aqui desse episódio, dá um like pra gente saber que você curtiu esse tipo de conteúdo aqui, que eu prometo que a gente faz mais conteúdo igual a esse e vamos trazer aqui conteúdo de qualidade, convidado de qualidade para você. Vou pedir também para você compartilhar o episódio. Gostou? É isso aí. Compartilha, manda pro teu sócio, pro teu amigo que é empresário também. Deixa uma curtida. Deixa o seu comentário, importante o comentário. Boa, avalia a gente lá no Spotify, a gente precisa de bastante avaliação, né, produção? Pra gente subir Vota no ranking aí. Também. Vota no IBEST, faz tudo que você puder. Então eu quero agradecer mais uma vez, Vini, obrigado por você ter topado vir aqui gravar com a gente. Meu fã, valeu, acho que esse episódio foi legal demais. Quero agradecer você, comandante, que dedicou o seu tempo, que vale muito, a ouvir a gente aqui, a assistir a gente. E a gente espera que você esteja aqui nos acompanhando nos próximos episódios, certo, meu fã? É isso aí. Então, comandante, vai lá, deixa teu comentário que a gente vai produzir mais conteúdo igual esse pra você. Maravilha. Para encerrar, por último, como que as pessoas te acham? Vinícius Gambetta, só jogar no Google, no Instagram, em qualquer lugar você vai conseguir encontrar. Meu, dá uma olhada lá no perfil do Instagram dele. O perfil do Instagram dele é bem legal, mas você acha ele no LinkedIn, você acha ele em todas as plataformas. Dá uma olhada lá. Então, até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Valeu. Valeu, gente.